evolutivo e de quanto nós necessitamos cada vez mais desenvolver em nós as capacidades que Joana nos diz que está dentro de nós. Então, Joana, ela está sempre, através dessas leituras, desses convites, dizendo: ei, acorda, ou tu que dormes, porque tudo está dentro de você. Nada nos é trazido de fora para dentro, é tudo de dentro para fora. É bem verdade que cada um de nós estamos na nossa caminhada, porque são caminhadas diferentes, de espíritos diferentes. Então, querido Di, receba das nossas almas as nossas vibrações, onde você estiver, juntamente com qual foi a alegria de Francisco de Assis, de ver você voltar, de Joana, e dizer: tu voltaste, meu filho, como um completista. Então, que Jesus, que é o médico dos médicos, que é o nosso modelo, que é o nosso governador do nosso planeta, que ele possa abençoar, abraçar Divaldo e todos esses amigos espirituais que estão do outro lado, olhando por nós, velando por nós e cuidando de cada um de nós. Que Jesus nos abençoe. Amém, Brandina. Às vezes você deve se questionar, né? Inclusive você já trouxe esse questionamento aqui no programa. Por que você veio aqui fazer parte da equipe, trazendo essas leituras, né? E aí você vê essa paixão, esse amor incondicional por Joana de Ângeles, por conseguinte, por Divaldo Franco, e por aquele espaço de luz chamado Mansão do Caminho, né? Hoje, agora, com certeza, a gente acredita, tem essa fé na vida espiritual. A gente agradece nossos irmãos aqui presentes, nessa condição, se assim estiver, por tudo que ele fez, e tanto na sua vida como na vida de milhões de pessoas, milhões de pessoas que se debruçaram nesses ensinamentos. Ele, Peixinho e todos os vultos espirituais que aqui estiveram e que aqui estão. Eu gosto de falar mais no presente, porque o espírito, ele está onde estiver o nosso pensamento, né? Então, quando você fala de Divaldo nas benesses que ele trouxe, assim como o Peixinho, você está falando de atos, e os atos, eles reverberam, e a gente está falando de atos positivos. A gente só tem a agradecer. Deixa eu passar para Evanildo aqui, depois eu volto para essa. Sim, Evanildo. A nível de informação, né? A 18 de maio de 1952 foi fundada a Mansão do Caminho. No mesmo ano, aqui na cidade de Alagoinha, foi inaugurada a União Espírita Alagoense, né? Então, amanhã, 18 de maio, a União está completando também, junto com a Mansão do Caminho, 73 anos de existência. E quem fez a palestra de abertura aqui na União foi Divaldo Franco, né? Então, estamos com um ciclo de palestra que começou na quinta-feira, às 19h30. Ontem teve o nosso companheiro Silvio Barreto. Hoje teremos a professora Iraci Gama com o tema Espiritismo e Maternidade. E amanhã, domingo, o companheiro Kleber da Mansão do Caminho estará fazendo um seminário sobre o céu e o inferno, das 9 às 13 horas. Pronto. Perfeito, bom você trazer isso aí. Eu estava aqui já para ler, mas você já trouxe aí justamente 15 de agosto de 1952 com um outro espírito iluminado chamado Nilson de Souza Pereira, né? Que são eles dois que vão se juntar e trazer aquela obra. Inclusive, gente, eu estava observando quantas pessoas são assistidas por aquela obra, assim, alimentação, saúde. E quando a gente fala saúde e alimentação, a gente tem que falar aqui, quando você falava da obra, das pessoas com as suas atividades, o voluntariado,
alimentação, não é? Tudo, enfim, ali, educação, né? O resgate, porque quando você ajuda, né? Tem pessoas lá que hoje são próprios instrutores da casa que foram resgatados ali na ociosidade, Bahia, né? Tânia, Luziane, né? Aquele pessoal, né? Exatamente. Então, o que é que acontece, gente? Tânia Menezes. Quando você resgata um que seja desses filhos de Deus, e você absorve para um espaço e dá todas essas benesses aí, você está fazendo a obra do governador da terra e, por conseguinte, a obra do Divino Mestre, do Criador da terra, dos céus e da terra. Então, a gente só tem a agradecer a Divaldo Franco. E eu estava assistindo, eu passei até para alguns grupos, aquela entrevista que ficou muito marcada em Jô Soares, né? Quando ele disse lá que tinha 89 anos. Agora inverteu, né? Ele desencarnou com 98, ele tinha 89 anos. Jô Soares tomou um susto e disse, vem cá, isso pega? Ou seja, a aparência, né, física de Divaldo não denotava 89 anos. E ele tinha... E isso, gente, por que isso é? Porque quando o Brandina traz ali a oração, a meditação, a alimentação, os pensamentos, todas essas coisas favorecem a manutenção do corpo físico. Mantendo o corpo físico, eu melhoro o meu corpo perispiritual e, por conseguinte, o meu espírito. Então, às vezes, uma encarnação longeva como essa de Divaldo, como do próprio Chico, elas são propiciadas justamente pela qualidade de vida que esses indivíduos têm. Ou seja, uma vida regrada, uma vida de dedicação, né? Sem excessos. E ali, Divaldo eles trouxeram a reportagem das pessoas que são assistidas. A gente também tem que citar aqui, Brandinha, um número de livros, né? Mais de 250 livros. Né? E quando você traz ali, é importante que ele foi em todos os 5 continentes, trazendo a importância da espiritualidade, com ênfase no espiritismo, né? Porque você foi feliz quando você disse. Divaldo não foi simplesmente falar do espiritismo somente. Ele foi falar de paz interior, de vivência. Como semeador, né? Da paz. O semeador da paz, ele é o embaixador da paz. E aí, o que é que acontece? As suas obras e as suas palestras, ele como orador espírita, e nos 5 continentes, teve países nesse continente que ele foi mais de 2 ou 3 vezes. Como Estados Unidos, né? Na própria França ele foi, na Europa, em vários e vários países da Europa, trazer e levar, e quantas pessoas, já que o Brasil hoje é o maior celeiro de espíritas do mundo, a mensagem desse Brasil, coração do mundo, foi junto nessa perspectiva de divulgação do espiritismo. E ele faz questão de dizer aqui que os direitos autorais desses mais de 250 livros psicografados, que venderam mais de 8 milhões e meio de exemplares, foram doados em cartório para a instituição filantrópica, que é a Mansão do Caminho. Então, quando a gente vai fazer um seminário, quando você vê ali vendendo-se uma obra e os livros psicografados por Divaldo, de Filomeno de Miranda, o espírito Filomeno de Miranda, ou de Joana de Ângeles e outros espíritos, esse valor é revertido para manutenção, porque uma instituição daquele tamanho, que é uma cidade, eu estive lá agora mesmo, visitando, né? Essa revistinha aqui, tá vendo? Pode botar aqui para gente. Essa revistinha Presença Espírita, ela agora está novamente física, porque ela vinha junto, eu comprava, eu era assinante dessa Presença Espírita, e vinha um livro. No início era 12 livros por ano, por isso que eu tenho muito livro. Era uma revistinha e o livro. Depois ficou de 6 em 6 meses. Só que depois, com
a tecnologia, então eles não mandaram mais o livro. E essa revistinha era só no Espiritismo Play. Só que agora ela é física novamente. E ela custa R$20 lá, né? Tá vendendo por R$20, que é também para Manu você ver. Essa daqui é nova. Ô, Brandinho, faça um favor, leia lá embaixo, depois da Gênesis, o que é que tá falando ali? A doutrina espírita. A codificação espírita é a chave que abre as portas da verdadeira sabedoria, pois ela nos revela as leis que regem a vida e a evolução espiritual. Está lá na Gênesis. Então aí, acaba de entrar, inclusive, aqui, mais uma fã de Divaldo Franco, a nossa amiga Diana Dantas. Diana lá do irmão Miguel, do Centro Espírita do irmão Miguel. Grande abraço, Diana. Ângela Bispo também, grande abraço, minha irmã. Como vai você? Então é importante você trazer essa... Para quem quiser adquirir essas revistas, é um preço ótimo, né? R$20, não é isso? É R$20. Mas conteúdo é um conteúdo maravilhoso dessas revistinhas. Eu tenho várias, né? E ultimamente, como ela está física novamente, aí eu retornei e estou comprando novamente. Porque vem vários conteúdos significativos. Okay. Agora, a gente fala da Mansão do Caminho, né? Fala de que é uma cidade dentro da cidade. Você vê que dentro da mansão tem, parece que é 40 instituições dentro da mansão. Então, é uma cidade dentro da cidade. Mas também, no fim de linha do Pau da Lima, tem uma instituição do Instituto Olo, que é de Peixinho, né, que atende a muitas pessoas. Atende também o bairro da Pau da Lima. O bairro do Pau da Lima é muito beneficiado nesse sentido, né? Então, Peixinho tem vários atendimentos, que é no final de linha do Pau da Lima. Exames também, psicólogo. Agora, lá com Peixinho, ele diz que o trabalho é assim. Você dá e você recebe. Aí, o que é que você pode fazer? Aí, eu vou dar só um exemplo. Lá no Instituto Olo, do Pau da Lima, que era Peixinho, que agora é Leonor, o pessoal. Então, ele disse assim, o cara era cadeirante. O cara disse, eu sou cadeirante. O que é que eu posso dar? Ele fez, você vai dar digamos, 2 horas e você vai ficar como vigia. Você está entendendo? Porque é o trabalho do servir. Porque é isso que a doutrina espírita também espera de nós. Que é amar e servir. Então, ele fazia como que muitas pessoas lá, de lá do Pau da Lima, eles trabalhassem dentro desse projeto. Por sinal, eu não conheço, mas breve eu quero conhecer esse local que tem lá, de atendimento médico, de dentista, de vários atendimentos lá no Pau da Lima, do Instituto Olon de Peixinho, que é ligado à Federação Espírita do Estado da Bahia. Perfeito, bem lembrado aí, Brandinho. Só me dá um desculpa. Oxi! Chegou meu irmão Chico aqui na área. Deixa eu botar aqui. Ele chegou, demorou, mas chegou. A gente pode falando do soldado no quartel, né, Brandinho? Tava falando, olha aí, ó. Tem trabalho. Nesse instante eu passo aqui para ele dar boa noite. Eu vou completar aqui o raciocínio, Chico. Nesse instante eu passo para você, para a gente falar aqui. Divaldo, essa parte aqui é bom a gente fazer esse comentário, né? Ele logo, quando lá criança jovem, ele é abalado pela morte de seus 2 irmãos mais velhos. E que contribuiu para que ele ficasse traumatizado e ao mesmo tempo adoecesse por conta dessa morte desses 2 irmãos. Olha aí, então, a gente falando da resignação, né? Olha como é a vida do médium, que a gente vê o médium, né, lá naquela luz e não sabe o que o conduz, até para rimar, né? Para chegar naquela... E aí ele conheceu uma pessoa, um espírito, né, encarnado aqui, chamada senhora Ana Ribeiro Borges, que foi quem o levou
a doutrina espírita. Todo mundo aqui foi conduzido à doutrina espírita em determinado momento, né? Cada um pela sua razão, pelo seu motivo. O que teria libertado do trauma e trazido consolações tanto para ele como para toda a família. Então, a doutrina espírita como consolador prometido já está aqui na vida de Divaldo Franco. Aí, pô, Divaldo Franco, sim. A gente estava falando do véu. Divaldo Franco vem com a missão, essa missão ímpar. Mas ele é um espírito encarnado que comete falhas, cometeu faltas, ele mesmo trazia nos discursos dele. Mas, a passar do tempo com essa percepção intelectual, com auxílio dos bons espíritos, com as intuições de que você falava, Brandina, que chegam, modifica tudo. E aí, se eu modifico a minha sintonia, aparece no momento certo as suas Ana Ribeiro Borges para lhe conduzir e lhe centrar e fazer você entender que o trauma e a enfermidade são passageiros e que a gente tem que usar da resignação para passar esse momento. E aí, Divaldo Franco traz sua primeira obra, que é O Mestre do Amor. Chico sabe isso de cor, né, Chico? Primeiro livro que ele publicou. Mestre de Amor, que foi uma obra que colocou ele ele passou a ser mais conhecido a partir das obras psicografadas, além desse trabalho da Mansão do Caminho, que nosso amigo Evonido falou, de 1952, agosto de 1952, 15 de agosto de 1952. Acertei? Uhum. Acertei. Tá vendo que eu tô bem de... A União, que foi 18 de maio. É, de maio. Então, Divaldo Franco vai falar do amar uns aos outros na prática. E aqui eu passo para esse irmão que chegou aqui. Ele não chegou atrasado, ele chegou na hora que ele tinha que chegar mesmo, para poder lhe falar. Chico de Berna, Chico Alves, vocês que dizem, como vocês querem chamá-lo, eu chamo Chico. Fala, meu irmão, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Brandina, Salles, Evanildo e os caríssimos ouvintes, né? Cheguei um pouco atrasado, mas agradecendo essa oportunidade de estar aqui, nessa vibração, nessa sintonia aqui com a espiritualidade. Né? Ô Chico, a gente está falando aqui de Divaldo, não tem, Divaldo e mediunidade são sinônimos, né? A gente vai falar, então, se a gente se propõe a falar de mediunidade aqui nesse espaço, não vou nem tirar de você aqui do foco, para você falar um pouco sobre essa missão, dentre as missões de Divaldo, essa missão através da mediunidade, né, da psicografia. A gente tem que falar da psicografia, a gente estava falando sobre psicografia no estudo, né? Esse tipo de psicografia. A importância da mediunidade de Divaldo para o movimento espírita brasileiro e até para a humanidade. Eu gosto de falar na humanidade, a importância da mediunidade para a humanidade, para o santo da mediunidade para a humanidade. É o nosso caminho, né? A mediunidade é o nosso caminho, porque nós todos somos médios e a mediunidade é inerente ao corpo. Só que nós falamos que mediunidade é aquele que tem essa faculdade ostensivamente, né? E Divaldo vem com essa missão. Desde pequeno, eu cheguei um pouco atrasado. Não, você chegou na hora certa. Vocês a gente falaram, né? Não, mas pode que falar, desde o início ele já brincava. Não falando, tá vendo, Bruninho, que ele não chegou na hora errada, chegou na hora certa. Ele brincava com um menino, né? Que será índio, mas brincava. Ninguém via, mas ele tinha realmente, conversava, não é? Então ele desde pequeno que ele tem essa faculdade. Agora, importante também de Divaldo, ele divulgar o mundo, né? Principalmente a Europa, os Estados Unidos, mundos muito ligados ao materialismo, o mundo que
está mais baseado em filosofia, em crenças. E ele levou realmente essa mensagem para a Europa, para os Estados Unidos, na África, entendeu? E ele tinha várias faculdades, ele demonstrando realmente a imortalidade da alma, né? Por várias maneiras, inclusive tem um fato de Divaldo muito interessante. Quando ele vai fazer uma exposição na África, que ele tem a mediunidade de xenoglosias. Falar em línguas, deixa eu até pedir licença. Quando se fala xenoglossia, que xeno é estranha e glossia é fala, entendeu? Então fala estranha, né? É muito bom e seria ali. você fazer a explicação. E ele levando essa mensagem do Cristo, né, em um lugar africano, em uma tribo, e quando ele estava falando, realmente ele falou o dialeto do lugar, né? E aí é uma prova do Espírito, porque ainda vivemos no mundo ainda que acreditamos muito no mundo material, mas não é? O Cristo veio para nós dizer que existe o mundo espiritual, o mundo extra-espiritual, que é esse mundo que está junto a nós, mas está em outra dimensão, né? E veio trazer muitos esclarecimentos, né, na questão da nossa mesmo Joana de Ângeles, que é através dele que a gente vai ver o processo da reencarnação de Joana de Ângeles, que ela teve várias reencarnação no México, a própria Joana de Ângeles é a Joana de Musa, Joana d'Arc, que ele realmente era pequeno, não é? E veio trazer ultimamente, na necessidade que nós estamos vivendo, que nós estamos em um mundo ainda que a ansiedade ainda está presente, a depressão, o corre-corre, as agonias e as tristezas. A gente vê através de Joana de Ângeles, ela trazer uma série psicológica para trazer alívio a esse mundo tão conflitivo. Como outros espíritos, como o da Filomena de Miranda, que ele vai se aprofundar na mediunidade. Mas Divaldo tem histórias belíssimas, entendeu? Da questão da mansão do caminhão também. Vamos citar aqui rapidinho, Chico, só para não perder a sua. Eu queria que você fizesse aquele. Você, o Brandina, quem tiver mais aceso aí na lembrança. A gente falando de psicografia, Divaldo, ele psicografou muita coisa antes dos livros. Foi. E depois mandou-se destruir tudo. Você lembra disso aí? Sei, Brandina sei. também? Não pode falar. Porque a Joana de Ângeles disse que ela era um exercício. E ele estava se exercitando para depois entrar na parte mais da doutrina, que é a parte... Os apócrifos. Os apócrifos, né? Séria, que a doutrina é baseada na lógica, não na comprovação dos fatos, na verdade e na ética. E o próprio Jesus, né, trouxe, porque a gente fala assim, Jesus é bem-aventurado, os mansos e pacíficos que herdarão a terra. Esses mansos, não existe justiça, não existe nada de mentira, é tudo certo, tudo organizado. O Cristo trouxe isso, que a humanidade precisa tanto, e principalmente a questão do amor. Que o amor, quando a gente ama, a gente quer tudo correto, tudo bem. Eu sempre tive esse exemplo, mas é de muito tempo que eu tenho. Eu sempre gosto de colocar a mãe como exemplo de amor. A mãe, ela vai dividir o pão, ela nunca divide, dá um pão inteiro e a metade do outro filho. Isso é contra ela. Por que ela faz isso? Porque ela ama, porque ela é justa. Ela não dá mais de um do que o outro. Então, quando nós vivemos esse amor do Cristo, né, essa divulgação que nós falamos de Divaldo, que ele fala quatro cantos, né, que ele fala realmente, porque a doutrina revive realmente o amor do Cristo, nós vivemos uma sociedade mais justa. E ele deu exemplo, né, com os filhos dele, mais de 600, né,
que chama ele de tio, e tem muitas histórias bonitas que ele faz, de filhos que já voltaram para ele, para agradecer a ele em várias situações, né? E nós somos beneficiados com ele. Realmente a gente. Agora, a gente sempre vai falando, Divaldo foi, né? Mas já tem outro aí. A gente não sabe, para levar esse barco dos ensinamentos de Cristo. Porque a humanidade nunca faltou uma bandeira de paz. Nunca, nunca. Um norteio para todos nós. Os espíritos diziam que se não houvesse Kardec, outro faria o trabalho. Com certeza. A gente estava falando da obra aqui, mais Brandina e Evanildo, que a obra é do Cristo. Eu posso me ausentar fisicamente aqui, ou posso me recusar a fazer. Não quero me meter com isso. Beleza. Tem a causa e efeito que a gente falou, mas eu tenho a liberdade de não fazer. Mas se eu não falar aqui no programa Conhecer, por exemplo, outro vem e vai falar em um outro local e vai continuar falando, ou em outra atividade que não seja na rádio. E assim, o que nunca para é o dinamismo do espiritismo, da obra. E a gente sabe nessa hora que há uma direção divina para florescer esses ensinamentos de amor e de justiça. Vai haver sempre um semeador. Vai ser semeador. E nós temos dentro, sabe, sempre falam que nós fomos criados simples e ignorantes, mas com toda a potencialidade de evolução. Toda. Eu gosto de um exemplo assim, bem simples, é como se fosse um caroço de jaca, pequenininho como ele é, mas está lá embutido um programa de uma jaqueira. Tem uma jaqueira dentro do caroço, exatamente. Dentro daquele caroço. Então nós, essa simbologia, né? Nós temos esse potencial de amor para poder florescer, para poder expandir, né? Se não for nessa reencarnação, será em outra reencarnação. Ok, boa noite, Dalva Maria Rodrigues. Como vai você? Diogo, isso. Dalva Maria Rodrigues, Diogo está dando boa noite aqui a todos. Boa noite também, meu irmão, obrigado. Nós estamos aqui falando de Divaldo Franco e de mediunidade. E eu gosto sempre de trazer. Brandina trouxe uma. Fala, meu irmão, Jorge Biratão, apareceu aqui, meu irmão. Como é você? A gente sempre está trazendo aqui, e Brandina lembrou bem, que Joana de Ângeles, através de Divaldo, ela traz um modo de falar, uma linguagem bem rebuscada, né? É que é a necessidade da gente aperfeiçoar a nossa forma de se expressar, a nossa pesquisa, a nossa inteligência de uma forma Os últimos geral. livros ela coloca, né, o significado da palavra esse daqui não tem não, mas assim o significado Tipo um glossário, assim, no final. Para poder, né? Porque muita gente, eu nunca achei, né? Eu sempre, eu dizia, não, sempre tudo que buliu com mente, assim a mente, muita gente, não gosta de assistir Peixinho. Eu corria para assistir Peixinho. Eu dizia, não estou entendendo nada, mas quando eu chegar do lado de lá, eu já estou mais ou menos preparada. Né, Chico? Então, é um processo essa existência para cada um de nós. O Jorge Biratão está aqui. Jorge Biratão foi ele que botou a voz naquele poema. Melhor lugar, aquele que eu fiz. Eu estou aqui, tenho que agradecer ele, que ele foi o que emprestou a voz dele para aquele poema, que ficou tão bonito na voz dele, tem uma voz potente, e eu agradeço aqui. Grande abraço, meu irmão. Jorge Biratão, que além de educador, é um grande locutor de rádio e um grande... Eu lhe chamo, vou pedir a licença para... Não sei se você tem um diploma, mas de chamar de jornalista, que você faz umas apresentações embasadas e, sobretudo, com ética. Esse é o verdadeiro jornalismo. Então, gente... Fale, Chico. Joana de Ângeles, como você já está falando
da linguagem dela, né, erudita, rebuscada, que nos convida, né, a estudar e esclarecer mais, né, sabe? Você está falando? Então, determinadas situações que nós temos, e aí, vamos dizer, do mundo que nós estamos vivendo, por que nós ficamos tristes, por que entramos em conflitos em família, né, porque vem determinadas doenças. E Joana de Ângeles, ela vem explicar a causa para todos nós, quem pegar o livro dela, e ela nos dá o direcionamento, como nós devemos curar através, muitas vezes, do pensamento, que ela diz assim, quem tem um pensamento negativo, bote um positivo, de determinada ação, que ela vai explicar que muitas doenças nossas são psicossomáticas. Exatamente. Não é? São psicossomáticas. Então, ela vem dando assim vários comportamentos que nós devemos ter na família, como nós devemos comportar. Joana de Ângeles fala até da importância do esporte. Ela fala da necessidade. A importância da arte. A importância da arte, né? Como é que nós devemos viver hoje num mundo tão discriminativo, misógino, né, racista, segregador? Ela vem explicar que nós viemos da mesma massa e que nós devemos fazer tudo para viver bem com o outro, porque nós somos filhos de Deus. Ela desconstrói dizendo o que faz essa separação nossa é o orgulho, é a vaidade, é o egoísmo. E ela explica por A mais B por que é isso. Então, ela vem nos preparar para um novo mundo. Joana de Ângeles, através dos seus livros. Exatamente. E quando você fala novo mundo, aí quando você diz, poxa, é fora daqui? Não. Aqui. É aqui. Quando a gente fala o melhor lugar do mundo é aqui, gente, é justamente isso. Esse lugar, esse novo mundo, eu tenho até um poema que chama-se O Fim do Mundo, que retrata justamente isso, né? Se der tempo eu vou fechar com ele, O Fim do Mundo. Rapidinho. Aí, o convite que Joana fala, em todas esses predicados que você traz aí, que ela é sempre no melhoramento de alguém que já passou pelas dificuldades e está num patamar que eu falava aqui com Brandina, que a conquista da superioridade espiritual não é algo imposto, não é algo dado de presente. Tome aqui, Chico, um comprimido de espírito superior, não. É algo conquistado com os desenvolvimentos que a Joana traz e propõe. Ela traz aí. Agora, mergulhe, Brandina. Não podemos sair daqui nessa noite falando de Joana e falando de Divaldo sem agradecer a Francisco de Assis. Então tem um texto parecendo uma poesia. Nós te amamos, Pai Francisco, por Marialva Gomes. Então ela diz assim, naquela manhã, vamos imaginar que foi na manhã que Divaldo voltou ao plano espiritual. Naquela manhã, tudo era quietude, cor e perfume. Tudo resplandecia os raios tênues do irmão Sol. Havia uma doce ternura no ar. Nada parecia ter sido feito para ser tocado, mas sim para ser contemplado com a sabedoria dos que penetram os mistérios de Deus. Tudo era mansuetude. A brisa fresca do amanhecer acariciava a paisagem. Sentia-me embregueada de ternura. Uma ternura imensa por tudo que me rodeava. Flores, plantas, árvores, pássaros e símios. Ao olhar em torno de mim, divisei tua imagem por entre as flores do jardim. Eras tu, doce e manso, que tudo envolvias e transformavas em bálsamo de amor. Teu olhar cândido me invadia, dando-me a mais sublime sensação de existir.
não contive o ímpeto de correr na tua direção, atirar-me aos teus pés para beijá-los. Tu, porém, seguraste as minhas mãos e me chamastes de irmã. Sem poder conter a emoção, tentei disfarçar o meu embaraço diante de ti, convidando-te para seguires comigo. Vem, olha para este céu azul. Perdoa-nos se ele não é tão fulgurante como o da tua saudosa Assis. Vem pisar a nossa grama verde, mas não tão macia como a da tua longínqua Umbria. Contempla nosso céu, onde não há cotovias ou roxinóis, e as andorinhas são raras, mas beija-flores, pardais, assanhaços, bentivis e lavadeiras. E o irmão Sol, que tudo aquece e dá vida e cor. Vem, contempla nossas pequenas avenidas, nossas casas. Abençoa as nossas crianças, os nossos jovens, as nossas grávidas, os nossos idosos e enfermos. Somos tantos e, ao mesmo tempo, tão poucos para o trabalho que se multiplica. Nos dois lados da vida são Marias, Antônios, Joanas, Josés, Amélias e Filomenos. São Anas, Franciscos como tu. Perdoa-nos se alguns de nós ainda não sabemos compreendê-lo e, como tu, seguir a Jesus. Aceita-nos, Pai Francisco, porém candidatos a pobres de Deus, e ajuda-nos a viver a crucificação no nosso alverne e, como tu, adentrarmos um dia o reino dos céus vestido de amor. Vem, Pai Francisco, vem, fica conosco, porque a casa é tua, Pai Francisco. Francisco de Assis. Francisco de Assis, que Francisco está aqui na área também. Isso é uma prece, isso é uma vibração. Você trazer uma leitura dessa, Brandina, a gente agradece. A gente vê na sua voz a emoção, né? Sempre quando ela traz, ela se emociona bastante. É importantíssimo. Gente, eu queria falar para vocês aqui que nós temos palestra no Fé e Luz amanhã, às 19 horas. Ana Paula Lira. Ana Paula Lira, nossa amiga lá também, colega do GVN, que é o Grupo de Vibrações pelos Necessitados, a grande educadora Paula Lírio, falar de Jesus no Centro Espírita Fé e Luz. Nós temos também no irmão Miguel, né, presente, sempre, se eu não me engano, é Vilásio, Francisco é Vilásio. É Francisco é Vilásio, que eu tentei compartilhar lá, mas meu computador aqui deu um probleminha, não deu para o... Nós temos também as quartas-feiras, sempre lá no Cristanato Espírita Esperantista, Mãe Helena, ali próximo ao Banco do Brasil. Todas as quartas-feiras, a partir das 20 horas, tem a doutrinária. Tem o Cristanato também, lá da Baixa do Corte, aos domingos, às 17 horas. 17 horas. Então, temos várias, a União Espírita já foi citada aqui também pelo nosso irmão Vanildo. Então, nós temos muitas casas de espíritos aqui em Alagoinhas que podem ser visitadas. Terça-feira, você falou? Terça-feira de manhã, 9 horas. Terça, 9 horas. Diga aí pra mim. Tem um estudo, tipo um estudo doutrinário. É doutrinário mesmo. Qual a casa espírita? A União Espírita, né? E nós estamos estudando um livro de Amélia Rodrigues, Dias Venturosos, inclusive psicografado por Divaldo Franco. Né? Ela preparou esse livro para o momento de transição que nós estamos vivendo. E esse livro, ela revive várias passagens do nosso Cristo, nos ensinando como é que nós devemos superar as dificuldades
que nós encontramos no dia a dia. Ok, Chico, então já que nós estamos em cima aqui do horário, você já está aí, tem essas considerações que eu vou fechar com um poema que vai ser a própria para esse encerramento. Suas considerações finais já, né? Agradecendo, né, Salles, pela recepção. A gente que agradece, né? Sua contribuição. E agradecendo também aos nossos ouvintes que me ouviram. E sempre é uma grande satisfação estar aqui no programa Conhecer. Só gratidão. Pronto. Minha amiga e irmã Brandina. Gratidão sempre. Gratidão pela oportunidade. Gratidão a Joana por ter me incentivado a trazer esses estudos e que a gente possa prosseguir sempre olhando adiante nos caminhos do Mestre. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos ilumine e nos guarde sempre no seu infinito amor. Gratidão. Gratidão, que assim seja. Obrigado, Brandina. Euvanildo. Só relembrando, para amanhã, às 9 horas da manhã, na União Espírita Alagoense, na pracinha Dionísio Vilares, a partir das 9 horas, o seminário O Céu e o Inferno, né? E agradecendo também com gratidão ao nosso amigo Luiz Fernando e senhor Oliveira Galvão, que estão do outro lado da linha, ouvindo o nosso programa, mandando um abraço para todos. Que todos tenham uma boa noite e muita paz. É isso mesmo, eu agradeço a muita gente que me... Rapaz, eu estou sempre ouvindo vocês lá, viu? Na 93 FM, a gente agradece. Às vezes a gente não cita as pessoas todas aqui, mas eles estão sempre nos escutando. Gente, eu vou botar aqui, vamos ver se a gente consegue mostrar para vocês que estão em casa, trazer esse poema chamado O Fim do Mundo. Pronto, apareceu aqui, beleza. Em um determinado período, as pessoas achavam que o mundo ia acabar, né? E o mundo, fisicamente falando, ia acabar. E aí, eu, empolgado aí, fiz um poema que a gente vai colocar como reflexão aqui e fechamento de oração, viu, Brandina, Chico e Giovanni? Arrumei-me todo para o meio-dia daquele 21 de 12 de 2012, pois estava certo de que iria viajar para outro lugar. Será que há outro lugar? Sei lá. Durante meses me preparei, perdoei, calei quando errei, reconheci, chorei, sorri. Fui fraterno, caridoso, ouvinte zeloso, indulgente, persistente. Afinal, se ele iria acabar, teria que partir sem rancor, usar definitivamente o amor como senha. Não briguei com mãe, pai ou irmão, não insultei o meu vizinho. Tratei o meu filho com carinho, não o deixei estudando sozinho. Que bom. No trabalho, então, não falei mal do colega. Usei palavra sincera, discuti um futuro duvidoso, questionável, incerto. Mas, quando percebi, passava da meia-noite e nada aconteceu. Nenhum cataclismo se deu. E aqui estou eu, sem sequelas e no mesmo lugar. E agora, o que eu faço? Ninguém veio me avisar que o mundo não vai acabar. Estou decepcionado, chateado, pois me esforcei um bocado para me modificar. Como farei para desfazer tudo que consegui? Esse tal de amar me deixa entediado. Gostaria de ver o mundo acabado. Tenho que recomeçar. Por favor, digam-me que eu estava sonhando, que esse mundo ainda acaba um dia. Não quero desaprender ou sofrer envergonhado por alguém me ver modificado, destoando da maioria. Pois é, não há mais jeito. Entendo agora que o mundo que deve acabar é aquele da mágoa, inveja, rancor, e que sobrevive somente o do amor, que tem o poder de transformar. 24 de dezembro de 2012. Com esse poema, E o mundo e o mundo
o mundo físico continua e o mundo que tem que mudar é justamente esse mundo interior, né, Brandina? Né, Chico? Nosso mundo interno. O nosso mundo interno. E com essa mensagem de mudança, de luz interior, de esforço, de resiliência, de resignação, de união, de paz, a gente agradece a todos os ouvintes da Rádio 93 FM, da Rede SDP TV. A gente agradece a você por estar aqui conosco até agora. Um grande abraço no coração de todos e até sábado que vem, se Deus quiser.